Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o segundo parágrafo do capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos estudar o trecho de Filipenses 4, 10, 11, 12 e 13. Recordando o que vimos no programa passado, nesse capítulo, nós encontramos mais um possível ladrão da nossa alegria. E esse ladrão são as preocupações. As preocupações afetam tanto a nossa maneira de pensar, quanto os nossos sentimentos. Veja bem, as preocupações são pensamentos indivíduos que ocupam a nossa mente e são também, ao mesmo tempo, sentimentos inadequados que ocupam o nosso coração, isso é, que afetam as nossas emoções a respeito dos problemas, que nós vimos lá no capítulo 1, a respeito das pressões das pessoas, que nós vimos no capítulo 2, a respeito das nossas prioridades, que nós vimos no capítulo 3. Nós precisamos reconhecer essa verdade, que as preocupações são o ladrão da nossa alegria. Elas afetam a nossa mente e afetam o nosso coração. Afetam a nossa razão e afetam as nossas emoções. Porém, se nós tivermos uma maneira diferenciada de pensar e encararmos essas realidades, com certeza, se tivermos uma mente servil, submissa e sobrenatural, certamente não permitiremos que nenhum desses inimigos roubem a nossa alegria. Tudo que precisamos, então, é lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Só Jesus pode guardar os nossos pensamentos, isso é, a nossa mente, e os nossos sentimentos, isso é, o nosso coração, e nos dar a verdadeira alegria que produz paz e tranquilidade. Para não sermos roubados pelas preocupações, temos que possuir uma mente segura em Cristo. Ela é a atitude certa contra esse inimigo que nos ataca constantemente. Quando Paulo usou no versículo 7 a palavra guardará, ele se apropriou de um termo militar, certamente lembrando-se de que ele estava preso. Ele estava sendo guardado por um soldado romano dia a dia. De 6 em 6 horas havia essa troca de guardas. Por isso ele afirmou que a paz de Deus nos guardará, nos protegerá contra as preocupações, mantendo-nos alegres. A preocupação faz com que o nosso corpo experimente até tremores, náuseas, dores de cabeça, úlceras, gastrite e outras manifestações psicossomáticas. Querido amigo, ficamos em constante estado de tensão e ansiedade quando estamos preocupados. Mesmo quando você crê que o simples fato de se preocupar irá de alguma maneira ajudá-lo na solução de uma dificuldade, a grande verdade que temos que reconhecer é que você está apenas estendendo ou esticando mais a futilidade de tal atitude de ficar preocupado. Veja bem, Paulo tinha declarado que havia irmãos, provavelmente em Roma, o local de onde essa carta foi escrita, esses irmãos que, se é que podíamos chamar de irmãos, movidos por interesses diversos, proclamavam o evangelho até com inveja, querendo lhe causar maiores problemas. Essa atitude não era e não é a melhor atitude para ministrarmos o evangelho. Mas, ao mesmo tempo, ele, dirigindo-se aos filipenses, advertiu-os contra essas motivações erradas. Não era possível e não é possível afirmarmos também nada sobre a questão que causava o desentendimento entre Evódia e Sintique. Veja no versículo 2, nós mencionamos no programa passado. Mas com certeza podemos verificar que já havia um reflexo desse desentendimento que redundara em divisão na própria igreja. Então ele também recomendou que se deixassem as murmurações e as contendas de lado, num sinal evidente de que a desarmonia e a discórdia já tinham ganhado terreno no meio da comunidade filipense. Isso nós confirmamos lá em 2,14. Querido amigo, somente quando desistimos de nós mesmos e nos interessamos em servir a Cristo,
Somente quando consideramos os outros superiores a nós mesmos, ou somente quando voltamos a nossa atenção para as prioridades que nos levam à vida eterna, impedimos que a alegria nos seja roubada. Por isso, e para isso, o poder de Cristo é necessário. A ação de Cristo é necessária. Para que isso aconteça, o agir do Senhor é necessário. Ora, então, diante dessas constatações, o título que nós podemos perceber desse parágrafo, Filipenses 4, 10 a 13, é o seguinte: alegria na suficiência do poder de Cristo. Eu repito, esse é o título. Alegria na suficiência do poder de Cristo, Filipenses 4, 10 a 13. Agora, é importante nós nos lembrarmos que o apóstolo Paulo afirmou que a suficiência em Cristo deve nos fazer superar todas as nossas preocupações. Embora as preocupações tentem nos roubar, existe alegria na suficiência que Cristo nos concede. Entenda bem, as preocupações afetam tanto a nossa maneira de pensar quanto os nossos sentimentos. Então, sempre é bom sabermos que as preocupações são aqueles pensamentos indivíduos que ocupam a nossa mente e aqueles sentimentos inadequados que ocupam o nosso coração, que ocupam as nossas emoções. E as preocupações vêm a partir dos problemas, conforme o capítulo 1, das pressões das pessoas, conforme o capítulo 2, e das prioridades, muitas vezes erradas, conforme o capítulo 3. Entretanto, se tivermos uma maneira diferenciada de pensar, se tivermos uma mentalidade servil, submissa, sobrenatural, certamente não permitiremos que nenhum desses inimigos roube a nossa alegria. Mais uma vez, é importante afirmar que o que precisamos é lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Só Jesus pode guardar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para não sermos roubados pelas preocupações, temos que possuir uma mente segura em Cristo. Essa é a atitude certa contra esse inimigo que nos ataca constantemente. Por isso é que Paulo quer que aprendamos que temos condições de dominar as preocupações. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, disse que quando se sentia afogado pelas muitas preocupações que a sua função lhe trazia, ele se lembrava de um homem idoso que no seu leito de morte afirmou que teve tantas preocupações no decorrer da sua longa vida que viveu sem paz. Porém, veja bem, só naquela hora final é que aquele homem, visitado por Churchill, é que ele percebeu que a maioria das suas preocupações nunca se concretizou. Quando esse primeiro-ministro da Inglaterra, então, no meio das suas grandes atribuições, se lembrava das palavras daquele idoso, ele ficava tranquilo e esperava pelos acontecimentos com mais segurança, sabendo que só quando os acontecimentos ocorressem é que ele poderia tratar deles. Não adiantava nada se preocupar anteriormente com os fatos, porque preocupação é exatamente isso, nos ocuparmos previamente sem poder dar solução ao problema. Querido amigo, fisicamente, nós sentimos até a reação do nosso corpo. Essas manifestações psicossomáticas que nós mencionamos são sintomas exteriores, são sintomas que o nosso corpo apresentam, que na verdade estão calcados em sentimentos e experiências que são lá no nosso psique, lá na nossa mente, lá nas nossas emoções. Ficamos em completo estado de tensão, de ansiedade, de insegurança, de indecisão. Ah, querido amigo, as preocupações podem realmente roubar a nossa alegria. A pergunta que você deve responder é o seguinte: o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí, talvez você vai descobrir que não existe nada que você possa fazer,
até que a situação se lhe apresente como um fato real. Aí sim você poderá agir de alguma maneira para mudar aquela situação, para solucionar aquela situação. Você certamente descobrirá que você perdeu tempo, gastou energia e você não pôde resolver nada antes do que aquilo se tornasse real. Nós descobriremos também que se não há nada a fazer, continuar a nos preocupar nada mais é do que perda de tempo, de energia, de saúde e principalmente perda da alegria que poderíamos estar desfrutando se tivéssemos com a nossa mente segura em Cristo. Estudos recentes nessa área indicam que de todas as preocupações que passam por nossa mente durante um dia, durante uma semana, durante alguns anos, apenas 8% delas são legítimas. Querido amigo, então reconheça que o que a ciência está comprovando hoje, Deus já nos tinha assegurado há muito tempo através das palavras do apóstolo Paulo. Quando nos lembramos daquelas palavras encorajadoras do Senhor Jesus, que nós já mencionamos em Mateus 6, 25 e 34, quando reconhecemos o que temos em Cristo, quando reconhecemos que a nossa suficiência é completa nele, então podemos dizer realmente, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Mas, querido amigo, por isso, quando lembramos dessas palavras do Senhor Jesus, por isso, quando lembramos dessas palavras do apóstolo Paulo, que nos estimulam a não andar ansiosos e preocupados, quando resumimos esses versículos 10, 11, 12 e 13, podemos dizer que a sua mensagem pode ser assim definida. Somente quando nos baseamos no poder que Cristo nos dá, conseguimos impedir que as preocupações nos roubem a alegria. Eu repito, essa é a síntese, essa é a proposição, esse é o resumo do capítulo 4 de Filipenses 10 a 13. Somente quando nos baseamos no poder que Cristo nos dá, conseguimos impedir que as preocupações nos roubem a alegria. E aí, nesses versos, encontramos 3 reconhecimentos que devemos ter quando nos baseamos no poder de Cristo. Ou, se você quiser anotar em outras palavras, para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas, sabe o que temos que fazer? Temos que reconhecer 3 ações de Deus em nosso favor. E as ações de Deus em nosso favor são muito importantes e devem ser reconhecidas. Temos que reconhecer a sua soberana providência. Temos que reconhecer o seu soberano propósito. E temos que reconhecer o seu soberano fortalecimento. Então, vamos a partir de agora detalhar essas ações divinas e vamos perceber que reconhecendo essas ações divinas, nós temos tudo para manter a nossa alegria e não sermos roubados pelas preocupações. Inicialmente, o versículo 10. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a sua soberana providência no versículo 10. Nesse verso, nós lemos as seguintes palavras: Alegrei-me sobremaneira no Senhor Jesus, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Querido amigo, aqui Paulo está agradecendo a Deus pelo cuidado revelado pela igreja de Filipos. Um cuidado revelado pela igreja de Filipos em seu favor. Veja bem, aquela igreja havia enviado ao apóstolo ofertas para ajudá-lo no seu trabalho apostólico. E depois de um certo tempo, lembrou-se novamente do apóstolo e enviou-lhe mais uma ajuda para o seu sustento. Então Paulo agradeceu sensibilizado. As outras igrejas que o próprio Paulo fundou se esqueceram do apóstolo, porém não a igreja de Filipos. Paulo declarou em primeiro lugar que se sentia muito alegre pela atenção e carinho que os filipenses tinham demonstrado por ele. A sua alegria era baseada em Cristo. Na verdade,
todas as suas ações eram baseadas em Cristo. Paulo reconhecia, em segundo lugar, que essa renovação do cuidado dos filipenses para com ele era uma demonstração da providência divina, uma demonstração do controle soberano de Deus na história de cada um de nós. A palavra providência significa ver antes. No latim, ela é composta. Pro é antes. E vídeo, vidência, é ver. A providência de Deus significa simplesmente que Deus cuida das coisas com antecedência. Agora, é interessante que Paulo demonstrou submissão à soberania divina. Reconheceu que os filipenses já tinham tudo preparado para enviar o suprimento para ele. Mas também ele reconheceu que tinha faltado oportunidade. Por isso, ele era grato aos filipenses que na primeira oportunidade que surgiu depois de algum tempo, eles enviaram, através de Epafrodito, mais uma vez ajuda. Em terceiro lugar, esse cuidado foi enviado no momento em que Deus entendeu ser o mais necessário. Essa doação, esse cuidado, esse préstimo foi enviado pelos filipenses a Paulo no momento em que Deus estabeleceu que seria o momento adequado. É interessante que talvez o incerto de Paulo, antes da sua chegada a Roma, ou a falta de um mensageiro disponível, impediram que os filipenses demonstrassem a sua solicitude anteriormente. Mas temos que aceitar o fato de que Deus usa as circunstâncias para nos abençoar e nos sustentar. Comprovamos essa verdade, querido amigo, lembrando-nos da palavra do próprio apóstolo Paulo quando disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo também reconhecia que Deus despertara os filipenses para que, no momento certo, ele recebesse o que precisava. Em segundo lugar, devemos reconhecer o seu soberano propósito. Versículos 11 e 12. Paulo não estava se lamentando, a sua felicidade e contentamento não estavam baseados nas circunstâncias, a sua alegria não estava baseada na sua situação de vida. Ele estava preso, correndo risco de morte, mas a sua felicidade estava baseada em algo muito mais profundo. Paulo ficou contente, não porque tinha recebido a oferta dos filipenses. Sua alegria foi causada pela generosidade da igreja, por causa da lembrança que ela teve para com ele. Por causa da virtude que a igreja demonstrou. Sua alegria não se baseou no valor material da oferta. Ele agradecia a Deus por tudo. Ele não era uma pessoa que em tempos de bonança ficava satisfeito e em tempos de necessidade ficava triste. Não, ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele baseava a sua vida em Cristo. Ele era um cristão vencedor. Mesmo preso, tinha aprendido a viver contente. Querido amigo, nós precisamos desse tipo de atitude, de uma mentalidade segura em Cristo. E em terceiro lugar, nós temos que entender que devemos reconhecer o seu soberano fortalecimento. Versículo 13. O versículo 13 é muito conhecido e amado pela maioria dos cristãos, mas ele tem sido muito mal interpretado. O que temos que perceber aqui é a motivação do apóstolo Paulo a fazer a declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui temos um grito poderoso, um grito de fé. O homem que sabe viver em toda e qualquer situação, que sabe passar fome ou viver em abundância, pode dizer por meio de Jesus Cristo que ele é fortalecido no Senhor. Essa expressão só é dita por alguém experimentado. Assim fala o verdadeiro cristão. Paulo não coloca a seu crédito o aprendizado da lição sobre estar sempre contente. É graças àquele que o capacitava que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, quando se tornava mais consciente da sua fraqueza, ele mais se certificava do poder de Cristo que nele residia. A força de Paulo e a nossa força para enfrentarmos qualquer situação é Deus. Quando admitimos a nossa incapacidade e fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta. Para termos essa mesma experiência de Paulo, querido amigo, temos que buscar os recursos que Deus nos deu. Isso é uma mente renovada, uma mente segura em Cristo Jesus. Paulo disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia,
porque ele não se baseava nas suas experiências, na sua autodisciplina, no seu domínio próprio. Não, não. Ele se baseava na força que o Senhor continuamente lhe concedia. Então, diante dessa grande verdade, ele se alegrava e comprovava que Deus é suficiente para nos fazer passar pelas mais diversas situações sem que percamos a alegria e a paz de Deus que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Querido amigo, a minha oração e o meu desejo é que você, assim como Paulo, possa experimentar continuamente a alegria do Senhor e a paz do Senhor que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor lhe abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.